O futebol é uma paixão nacional e o Brasil já revelou para o mundo, em toda a sua história, muitos dos maiores jogadores. Mas a grandeza de um jogador não está associada apenas ao seu talento, mas também às conquistas ou à sua relevância histórica. O tema é muito subjetivo, mas resolvi analisar dados concretos com as mais diversas opiniões do público e da crítica para chegar ao Top 20 maiores jogadores brasileiros de futebol. 20º Cafu, e o Pendolino, ou Trem Expresso como era chamado na Itália. O capitão do Penta é o jogador que mais vestiu a camisa da seleção brasileira e o único do planeta a jogar 3 finais de Copas do Mundo. Além de bicampeão mundial com a seleção, possui mais 3 títulos nacionais, continentais e mundiais por clubes. Ficou marcado não só pelas conquistas, mas por seu excelente preparo físico e profissionalismo. 19º Roberto Carlos, autor do Gol Impossível, como ficou conhecido o seu golaço de falta que rendeu diversos estudos para explicá-lo. Multicampeão pelo Palmeiras e sobretudo pelo Real Madrid, sendo eleito o segundo melhor jogador do mundo pela FIFA em 97 e compondo a seleção dos melhores durante as Copas do Mundo de 98 e 2002, quando sagrou-se campeão com a seleção. Além da potência do chute, era muito veloz e habilidoso. 18º Leônidas da Silva, o Diamante Negro, foi o primeiro grande ídolo e astro do futebol brasileiro, garoto propaganda do chocolate consumido até hoje. Foi o artilheiro e melhor jogador da Copa de 38. Infelizmente não foram realizadas 2 Copas seguintes, período em que viveu seu auge no São Paulo, liderando o time que ficou conhecido como Rolo Compressor. Ficou eternizado por se especializar e difundir a bicicleta. 17º Tostão, o Rei Branco, como ficou conhecido após liderar o Cruzeiro, clube onde é o maior ídolo e artilheiro na histórica goleada sobre o Santos de Pelé na final da Taça Brasil de 66. Foi o artilheiro das eliminatórias e um dos destaques na conquista do tricampeonato na Copa de 70. Foi um gênio dentro e fora do campo, já que tendo que abreviar a carreira cedo, se formou médico por uma respeitada faculdade. 16º Sócrates, o Doutor. Já este outro gênio cursou medicina na USP, conciliando com a carreira de jogador. No Corinthians, o já então doutor se tornou ídolo e líder do movimento conhecido como Democracia Corintiana e foi o responsável por quebrar o jejum de 23 anos do clube. Foi o capitão e um dos craques da lendária seleção de 82. Jogava com elegância e inteligência, sendo mestre no uso do calcanhar. 15º Kaká, o Príncipe de Milão, apelido dado pela torcida do Milan, clube onde sagrou-se artilheiro e campeão da Champions League e do Mundial de Clubes em 2007, ano em que recebeu o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA, ficando entre os 4 melhores nos 2 anos seguintes. Se destacava desde o São Paulo por suas arrancadas e na seleção participou na conquista do Penta em 2002 e foi eleito o melhor jogador na conquista da Copa das Confederações de 2009. 14º Falcão, o Rei de Roma. Já este foi aclamado rei pela torcida da Roma, conduzindo a equipe ao Scudetto italiano e a uma então inédita final de Champions League. É o maior ídolo do Internacional, onde conquistou 3 campeonatos brasileiros. É considerado um dos melhores volantes de todos os tempos. De técnica refinada, foi o maior destaque da seleção brasileira na Copa de 82 e foi eleito o segundo melhor jogador daquele Mundial. 13º Nilton Santos, a Enciclopédia, apelido recebido por seu vasto conhecimento sobre futebol. Já foi eleito pela FIFA o melhor lateral esquerdo de todos os tempos, tendo revolucionado a posição ao se lançar ao ataque e até marcar gols, inclusive em Copas do Mundo, onde sagrou-se bicampeão com a seleção. É ídolo fiel ao Botafogo, dando nome ao seu estádio, e ficou eternizado por sorrateiramente sair da área, evitando a marcação de um pênalti contra o Brasil. 12º Carlos Alberto, o Capita. Para muitos foi o melhor lateral direito da história. Se destacou no Santos, conquistando 2 títulos nacionais e 5 paulistas. Foi um exímio defensor, atuando também como zagueiro e excelente apoiador do ataque, tendo 8 gols pela seleção. Sua maior virtude, no entanto, era a liderança, sendo eternizado como capitão do tricampeonato em 70 e autor do gol mais lendário da história das Copas. 11º Jairzinho, o Furacão da Copa, tido como o primeiro grande atacante a unir força, a técnica e velocidade. É ídolo do Botafogo, onde conquistou uma Taça Brasil, além de uma Libertadores pelo Cruzeiro. É o 6º maior goleador da história da seleção brasileira e o 3º em Copas do Mundo, com destaque para a Copa de 70, quando foi apelidado de Furacão, se tornando vice-artilheiro e marcando gols em todas as partidas.
10º, Neymar. O menino Ney é o único da lista em atividade, com talento e potencial para se tornar ainda maior. Para muitos é o melhor jogador brasileiro pós-Pelé, já que disputa com este a artilharia histórica da seleção e já possui diversos títulos importantes por clubes, além da inédita medalha de ouro olímpica. Em 2017 foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo pela FIFA, mas por onde passa gera expectativa de que seja decisivo. Em 9º, Rivelino, a patada atômica. Assim era conhecido seu poderoso chute. De extrema habilidade com a perna esquerda, foi ídolo e inspiração de Maradona, segundo o próprio, e é tido como inventor do drible elástico. É ídolo do Corinthians e Fluminense e foi titular do meio-campo da seleção brasileira de 70, herdando a camisa 10 de Pelé nas duas Copas seguintes e sendo considerado o melhor jogador brasileiro na década de 70. 8º, Rivaldo, o craque discreto. Assim podemos descrever o jogador que, por ser mais reservado, é muitas vezes desprestigiado pela mídia. Possui um vasto repertório e teve passagens vitoriosas no Palmeiras e sobretudo no Barcelona, sendo eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em 99 e ficando em terceiro no ano seguinte. Foi um dos destaques na campanha do vice na Copa da França e para alguns o principal jogador na conquista do Penta em 2002. 7º, Didi, o Folha Seca, homenagem dada ao criador dessa forma peculiar de chute, sendo o primeiro grande batedor de faltas do futebol brasileiro. Fez história no Botafogo, onde foi tricampeão carioca, se destacava por sua elegância e categoria no meio-campo, sendo o grande maestro da seleção brasileira no bicampeonato mundial, sendo que em 58 foi eleito o melhor jogador da Copa pela FIFA e em 62 integrou a sua seleção dos melhores do torneio. 6º, Romário, o baixinho. Não importa a contagem, é um dos maiores goleadores da história do futebol e o que detém o maior número de artilharias. Costumava ser preciso na grande área. Foi eleito pela FIFA o melhor jogador do mundo em 94, ano em que ficou eternizado como protagonista na conquista do Tetra com a seleção, sendo eleito o melhor jogador da Copa. Optou por retornar ao futebol brasileiro no auge, o que marcou e influenciou sua carreira. 5º, Zico, o Galinho de Quintino. Para vários críticos e torcedores rubro-negros, este seria o maior jogador brasileiro pós-Pelé, até segundo este, e é tido como o maior ídolo de um clube, responsável pelo período mais vitorioso da história do Flamengo. É o grande símbolo da seleção de 82, que não venceu, mas encantou o mundo, e em 83, quando não existia o prêmio da FIFA, foi eleito o melhor jogador do mundo pela prestigiada revista World Soccer. 4º, Ronaldinho, o bruxo. Não seria exagero dizer que foi o mais habilidoso da história com a bola, produzia espetáculo com objetividade, despontou no Grêmio e alcançou o auge no Barcelona, onde foi campeão europeu e eleito 2 vezes o melhor jogador do mundo pela FIFA, período em que era comparado a Pelé. Pela seleção brasileira foi importante nas conquistas da Copa América em 99 e do Pentacampeonato Mundial em 2002. 3º, Garrincha, o anjo das pernas tortas, considerado o maior driblador da história do futebol, grande ídolo nacional e do Botafogo, jogava por prazer, recebendo da torcida o apelido de a alegria do povo, bicampeão mundial com a seleção em 58 e em 62, quando foi artilheiro e melhor jogador do torneio, e é tida como a maior atuação individual de um jogador numa Copa do Mundo. 2º, Ronaldo Fenômeno, unia força e velocidade com uma incrível habilidade e poder de finalização. Despontou no Cruzeiro e na Europa foi eleito pela FIFA 3 vezes o melhor jogador do mundo, atuando por 3 clubes distintos. Pela seleção conquistou com o grupo o Tetra em 94, foi eleito o melhor jogador da Copa no vice em 98 e foi o destaque e artilheiro do Penta em 2002, sendo o 2º maior goleador da história das Copas. 1º, Pelé, o rei. Gols, títulos, talento e um legado imensurável para o futebol. Foi um jogador completo, multivencedor com o Santos e com a seleção brasileira, sendo o único tricampeão mundial. Será sempre uma referência e eterno titular da camisa 10 da seleção. Pelé é de fato o maior jogador da história do futebol brasileiro, ou seria mundial? Bom, isso é tema para outro vídeo. E vamos às menções honrosas, ou melhor, pedido de desculpas, que ainda assim não irá suprir todas as ausências, já que o futebol brasileiro já revelou centenas de grandes craques. Saliento que a escolha e a ordem de classificação dos jogadores se deu por uma média de diversos fatores, mas o importante aqui é trazer entretenimento e prestar uma homenagem a alguns dos maiores nomes da história do nosso futebol. Então, se gostou, deixa o like e se inscreva no canal para acompanhar outras listas sobre outros temas. Abraço!